Diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1, versos 11, 12, 13 e 14. E puseram sobre ele a maiorias de tributos, para que os afligirem com as suas cargas. E porque edificaram a Faraó cidades de tesouro, a Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. No capítulo 1, no versos 11, diz que eles eram afligidos, o povo de Israel eram afligidos, os judeus, e nós vamos saber e entender que, como nós já estudamos no livro de Êxodo, é a saída do povo de Israel para a terra prometida, né? É a passagem de escravidão para uma promessa se cumprir, a qual Deus ele fez aos antepassados. E Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre, né? E como nós vamos entender que Faraó, por mais que ele afligia o povo, ele via que o povo parecia que muito mais se multiplicava. E ele ficou preocupado porque ele viu que o povo estava a trabalhar, fazia tudo o que era ali atribuído. Aumentaram não só os tributos, mas também a carga, né, de trabalho. Mas mesmo assim, eles estavam a trabalhar e a se multiplicar. E quando Deus ele nos ensina e nos promete, ele põe as suas mãos protetora, porque Deus ele conhece as nossas vidas e ele sabe o que nós necessitamos, né? E o povo ali era o povo a qual o Senhor o chamava de seus eleitos, a qual o Senhor o chamou como povo santo, né? E o que eles precisavam era obedecer e continuar a clamar e a temer a Deus, pois a mão do Senhor estava com ele. Igual diz no livro de Salmos 33, versículo 12, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o que ele escolheu para a sua herança. Então, a todo tempo, o Senhor estava ali com o povo de Israel. Eles foram a passar por essa situação, mas eles não estavam abandonados. E por isso que no versículo 12 diz que, de Êxodo capítulo 1, do versos 12, que quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam e mais se cresciam. Então, o povo ali causava espanto no povo do faraó. Porque quanto mais eles colocavam trabalhos para que eles chegassem em casa, não tivesse tempo
para a sua vida conjugal. Mas isso não acontecia, porque o Senhor mesmo disse que Ele multiplicaria a semente como areia do mar, né? Então houve uma promessa onde Deus a todo tempo estava com as mãos diante dos teus filhos. Ali eles passaram por aflições, passaram por luta, mas foi um ensinamento ao qual Deus os estava lhe dando, não é verdade? E por isso que diz no livro de Salmos 16, que fala que Deus protege e é nele que confiamos. Porque os livros de Salmos diz, capítulo 16 diz: guarda-me, ó Deus, porque eu em ti confio. Mesmo o povo ali sendo afligido pela opressão de Faraó, mesmo assim estava se cumprindo tudo que Deus havia lhe dito, tudo que Deus ali havia prometido desde os seus antepassados, a qual cuidaria do seu povo. Porque quando Deus ele nos faz uma promessa, igreja, Ele vai até o fim. Até o fim. Ele, somente Ele tem o poder para modificar, para transformar. E por isso Ele sabia que aquele povo ele estava tendo um ensinamento. E Faraó naquele momento não estava entendendo nada. Porque quanto mais o afligia, quanto mais dava trabalhos para eles fazerem e executarem, mais ainda eles cresciam, eles se multiplicavam. E Faraó não estava a entender porque tudo aquilo estava acontecendo. E o povo começa a clamar e o povo começa a pedir, né? Porque cada dor, cada luta tem um momento de iniciar e tem o seu final também, não é verdade? E por isso que em Salmos 33, do versos 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre o que esperam a sua misericórdia. Então naquele momento eles estavam esperando que Deus viesse ao seu favor. E no versículo 19 diz: para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Porque no 20 diz: a nossa alma espera no Senhor e Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então o povo começou a clamar, o povo começou a pedir ajuda ao Senhor, porque os olhos deles estavam clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia. E Deus ouve, igreja. E Deus ouve a oração de aquebrantamento. Nós estamos numa oração de aquebrantamento, numa oração onde a gente fala: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não suporto. Naquele momento eu creio que eles se reuniam e pediam a Deus para que Deus mudasse todo aquele contexto, mudasse todo aquele cenário. E foi isso que aconteceu, porque a mão de Deus estava todos os dias, todos os momentos com ele. Mas todos os ensinamentos que Deus nos dá, temos que tirar proveito, não só das coisas boas, mas também das coisas ruins. E naquele momento, Deus ele estava forjando um povo forte. Como eu mesmo já li no livro de Salmos 33, versos 12, onde diz: bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus, e o povo a qual ele escolheu para a sua herança. Então ali Deus ele estava forjando um povo forte,
forjando ali a esperança, para que eles tivessem esperança, para que eles saíssem daquela batalha, daquela situação, daquela vida, como uma experiência para as coisas que poderiam vir. Então, no versículo 13, a gente vai entender que quanto mais a gente clama a Deus, mais nós somos perseguidos, mais nós somos ali questionados, porque vai dizer que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, eles faziam ali, os egípcios, que os filhos de Deus, os judeus, com dureza, sem descanso, sabe? Com requinte até de crueldade. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra e sobre o teu povo. E naquele momento, assim como diz o versículo 14, que fizeram amargar a vida com uma dureza servidão. Então quer dizer que ali eles pensavam que quanto mais oprimisse o povo de Deus, mais o povo seria abatido, mais o povo ali seria esmagado, mais o povo ali não teria ânimo de crescimento, de atenção aos seus familiares. Mas esquece que quem dá vigor para nossas vidas é Deus. Um Deus que não é Deus de pedra, não é Deus de barro, não é Deus de bronze, não é Deus de madeira. É um Deus que a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe o quanto Ele é poderoso. E assim é o povo que vive com Deus e está na dependência de Deus. Às vezes perguntam para nós, que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa que o povo seja oprimido ali por aquela situação? E até os dias de hoje, às vezes as pessoas perguntam, que Deus é esse que não está vendo essa situação toda que o povo está passando? Mas o Senhor, Ele forja o seu povo para que o seu povo saia de cada provação com um espírito forte, com um espírito ali que sabe quem é o Deus que Ele serve, quem é o Deus que nós servimos. Então precisa que nós passamos por determinadas situações, assim como o povo ali estava passando naquela situação ali com os egípcios, para que eles viessem a saber quem era o Deus e que Deus estava a ouvir a oração, a qual cada um deles com certeza chegava em sua casa e dizia e falava para Deus o que estava a acontecer. E os olhos e os ouvidos de Deus não estavam fechados. Ele estava vendo e ouvindo o clamor do seu povo. Porque em 2 Coríntios 4, do versículo 8, 9, diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então o povo estava vivendo uma situação a qual ali os egípcios não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas Deus estava forjando o caráter do povo dele, porque eles estavam ali no momento, até pode ser de desânimo, talvez ali eles ficaram desanimados, ficaram perplexos pela situação, a conduta a qual o faraó estava tendo com eles. E ali eles talvez entraram em agonia, ficaram angustiados, mas eles estavam sendo perseguidos, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Eles estavam sendo perseguidos, mas eles não estavam desamparados. Eles estavam sendo abatidos, mas não eram destruídos.
Porque o povo de Deus, a qual a mão forte é o Senhor, não pode ser destruído. Às vezes nós cansamos, às vezes nós sentimos abatidos, sim. Às vezes passamos por tribulação, sim. Mas nós não estamos desamparados. Então, aquele povo, eles estavam entendendo que depois de toda aquela situação, viria algo da parte do Senhor. Porque quando nós clamamos, pedimos a Deus, a resposta vem. Então, quando o faraó via que por mais que ele estava oprimindo o povo de Deus, por mais que eles estavam sendo afligidos, por mais que eles estavam sendo perseguidos, ali talvez eles viam no rosto do judeu a como eles estavam ali cansados e desanimados, mas nunca destruídos. Assim é a nossa vida. E por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, igreja. Vamos ser perseguidos, talvez atribulados, às vezes vai ter momentos de angústia, às vezes vai bater desânimo, às vezes vão vir os perseguidores, mas nós não vamos estar desamparados. E nem vamos ser destruídos, porque é a mão do Senhor que nos sustenta. Então, quando nós lemos a palavra de Êxodo, nós vamos entender que Deus ali mostrou, através da vida de um homem, ao qual depois vai chegar, pela perdição dos judeus, aonde estavam aflitos, aonde estavam fatigados, mas mesmo assim eles viam a mão de Deus, porque eles continuavam a se multiplicar. Eu creio que chegou uma hora que, naquele momento, o faraó viu que somente o trabalho e o tratamento com dureza, a pouca comida a eles ali não era suficiente, né? Porque ele começou a ver que algo maior estava cuidando daquele povo. Então ele decide aí matar todos os filhos homens das mulheres judias, para que não viesse a longa data se multiplicar posteriormente. Mas também porque ele estava se sentindo pressionado e ali ele estava se sentindo ameaçado. Mas um povo ao qual tem o seu Deus como o seu libertador, como o seu cuidador, ele sabe quem é que está com ele, ele sabe quem é que o levanta, ele sabe quem cuida deles. Então, naquele momento, igreja, a palavra de Deus diz que em Êxodo, diz que foi uma passagem da escravidão para algo melhor, a qual Deus havia prometido ao seu povo. E por isso que quando nós estamos passando por situações, as lutas vêm, as tribulações vêm, as perseguições vêm, mas sempre temos que entender que haverá o amanhã. O amanhã haverá quando nós deleitamos no Senhor e entregamos o nosso deitar, o nosso amanhecer, para que Ele venha cuidar de nós. Por isso que no livro de Salmos diz, do capítulo 3, do verso 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, igreja, essa foi a palavra a qual Deus nos entregou neste dia de hoje, nesta noite de hoje. Aflitos, perseguidos, angustiados, atribulados, desanimados, mas nunca destruídos, porque a mão do Senhor é o que nos ampara,
é o que nos fortalece, é a nossa proteção, é o nosso auxílio, é o nosso refrigério. A palavra a qual o Senhor nos deu hoje, no livro de Êxodo, de capítulo 1, vem nos dizer que depois de uma situação de luta, vem o refrigério do Senhor. Depois de uma situação que às vezes nós não vemos ali, muitos acharam que muitos iriam morrer naquela situação, naqueles trabalhos forçados, mas Deus é aquele que confunde aqueles que não conseguem simplesmente o sentir, precisa ver. Aquele que sente sem ter que tocar, entende o Senhor. Então que hoje, nesta noite, assim como foi falado a palavra do Senhor, bendita a nação cujo Senhor é Deus. E eu termino a palavra do Senhor em Salmos 3, versículo 5. Eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aquele povo vivia um dia de cada vez. Aquele povo vivia um dia de cada vez. Então que hoje nós também possamos viver um dia de cada vez, como nós estamos vivendo, mas confiando em quem tem nos sustentado e quem é a mão forte, a qual, assim como livrou o povo de Israel da terra da servidão e os levou para a terra prometida, esse é o mesmo Deus que operou no passado e opera nos dias de hoje. Esse é o nosso Deus. Ele não dorme, ele não cochila e nem tosqueneja. Ele é o guarda, é o nosso protetor e nos livra com a sua destra de sua justiça.